Candarada. Oh, aleluia. Ele já levou. Do Calabandaraba. E a gente, muitas das vezes, eu estou aqui, né? A diaconisa Maria Luísa louvando. Quantas pessoas eram para estar aqui nesta noite? Aleluia, que falaram que ia vir. Louvado seja Deus. Aí o Senhor falou comigo, mas a minha presença não basta? Aleluia. Sai. A presença do Senhor que basta. Aleluia, porque é Ele que está na casa, Ele que é o dono da obra. Aleluia, louvado seja Deus. E outro tempo a gente se animava, eu dançava pra caramba. Eu fazia coisa que até o diabo duvidava, né? E quando eu estou na presença do Senhor, não vou me alegrar? Aleluia, eu tenho que me alegrar com esse Deus maravilhoso, o Criador do céu e da terra. Há tempo determinado para todas as coisas, na minha vida e na tua vida. Aleluia, a obra é dele, o controle é dele, tudo é dele. Abará, subcandarábia. Aleluia, e muitas das vezes, muitas das vezes fico, Senhor, como que fica essa obra? Aleluia, tem hora que eu não tenho nem resposta mais de Deus, porque Ele fala, faça a minha vontade. Aleluia, a vontade do Senhor é que prevalece na minha vida e na tua vida. Erebanda subcandarábia. Aleluia, mas Ele foi lá, nos resgatou da mão de Satanás. Aleluia, nos fez uma nova criatura. Aleluia, antigamente eu tinha vergonha de andar no meio da rua, porque todo mundo falava, olha, a bebida acaba com a vida dela lá, ó. Ela faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. E hoje na presença do Senhor, todo mundo me vê como o quê? Uma mulher de Deus. Hoje o povo te vê como homem e mulher de Deus. Aleluia, é a presença do Senhor que nos basta, Maria. É a presença do Senhor que nos basta. Aleluia, não tem outro que pode mudar o quadro da nossa vida. Só quem pode mudar é o Espírito Santo. Então esse louvor que a Maria cantou, o último que ela cantou, Ele te salva, Cristo, Ele te salva, Ele entra dentro da tua casa hoje. Você que está com depressão, que está oprimido, Ele entra, Ele faz morada. É esse Deus que fez na minha vida, na vida desse povo que está aqui, é o mesmo. Ai, 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 Jesus. Ele é o mesmo. Ele não mudou. A subcandarábia. Aleluia. Oh, glória, cada um aqui tem um testemunho para contar. Na banda subcandarai. Mas o Senhor, Ele nos escolheu antes da gente ser formado. Antes da gente ser criado no ventre da nossa mãe, Ele já tinha escolhido. Não há nada impossível para esse Deus. Não há nada impossível. Aleluia. Sabe o que é impossível para mim e para você? Eu mesmo falo assim, eu não posso, mas Jesus pode. E quando Ele entra, Ele muda o quadro. Aleluia, esse Deus, Ele é maravilhoso. O Espírito Santo, Labadassúbia. Aleluia, Ele tem coisas novas, Ele tem coisa especial guardada para mim e para você. Mas Ele diz, vai ter aflição, mas tem bom ânimo. Vai ter aflição, vai ter dias ruins, vai ter dia nublado, aleluia. Mas vai ter dia de sol, vai ter dia abençoado, aleluia. Vai ter dias bons, Calabandarábia. Aleluia, é dia de chuva, aleluia, mas é dia de sol. Ai, carábia. Nós temos que entender o poder de Deus. Louvado seja Deus. Rabanda, subcandarábia. Aleluia. Pastor Wilson com a palavra. Aleluia. E já tira logo o louvor. Aleluia. Jesus, Ele está aqui, Ele está falando. Tem aflição, mas tem bom ânimo. Tem luta, tem tempestade, mas Jesus está no barco. Meu amor!
Ele tá, Maria. E ele chamou o povo para uma grande obra. Rimando Calabria. Olhar para a tempestade, se eu olhar para o vento, aleluia, eu não vou seguir em frente, porque é muito lavanda saia, é muito vento, é muita prova, aleluia, mas ele escolheu quem ele sabe que pode confiar, que pode crer, aleluia, ele chamou pessoas da lavanda saia para fazer a diferença, e no meio da nossa parentela, e no meio do povo que um dia nos viu como cachaceiro, ou alguns com drogado, falou, Deus mudou a vida deles. Aleluia, carabá, subcandarábia, aleluia, ele mudou, Maria, alá, show, bicandarábia. Nós temos que crer nesse Deus maravilhoso, nós temos que crer na promessa. A promessa é grande, a promessa é para quem vai em frente. Reba, subcandarábia. Mas ele também disse: te mostrar em frouxo no dia da tua angústia, a tua força será pequena. Ai, 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 sai, becanda, sai. Elemanto e calabandarábia. Valente, crente valente vê a luta, vê o mar bravio, mas olha e fala: Deus está comigo. O Senhor dos Exércitos está comigo. O Senhor dos Exércitos está comigo, porque Ele me chamou, aleluia, para pregar a boas novas. Manto e calabarai. Ei, calai. Aleluia, que adianta a gente ler a palavra, que adianta a gente orar e não crer na palavra de Deus. Manto e calabia. Eu tenho que crer, ainda que o vento está soprando, mas ele diz: vai em frente que eu sou contigo, vai em frente que eu estou contigo. Rebandarábia, porque o nosso Deus, ele é especialista e dá vitória. Hanai, muitas das vezes a gente pergunta: Senhor, por que isso? Aí o Senhor fica quietinho, em silêncio. Sabe por quê? Ele quer ver a minha fé e a tua fé, para ver se eu e você a gente suporta, para ver se suporta. Aleluia. Oh, basta subcandarábia. O couro pode estar comendo nosso ombro, mas eu quero que Deus, ele é poderoso para mudar o cativeiro. Remanto calábia, alabanda subcandarábia. Assim como ele mudou o cativeiro de Jó, ele pode mudar o meu e o teu, meu irmão. O nosso Deus é o mesmo. Que fé é essa que a gente tem? É pouca. Nós temos que botar fé em prática, em prática. Ai, ai, ai. É em prática, meu irmão. Eu tô vendo a alabanda subcandarábia, que parece que não vai acontecer, mas Deus está comigo. Deus está comigo. O mar está bravio, a alabanda subcandarábia não foi assim com Moisés, aleluia, mas o Senhor estava com Moisés o tempo todo, aleluia. Moisés, a alabanda subcandarábia, abre o mar. Alabanda, foi a fé de Moisés. Como está a minha fé e a tua fé nessa noite? Como que está a nossa fé com Deus? Tem hora que o Senhor, ele abala a nossa estrutura para a gente poder avançar. Porque muitas das vezes a gente quer parar, quer olhar para os dias mal, quer olhar para a situação, quer olhar na banda subcandarábia para a situação que só Ele pode resolver. Só esse Deus tem poder para resolver. Rebará, subcandarábia. Se nós pudéssemos botar mais a fé em prática, aleluia, a gente via mais milagre do Senhor. A gente via milagre mais ainda do Senhor. Aleluia. Tem aflição, sim. Tem gigante na terra, tem gigante. Ibaraba, subcandarábia. Tem gigante na terra. Alabanda, subcandarábia. Mas Josué e Caleb, remanda subcandarábias. Hanabi, arabassai. Erabandarab teve fé, ainda que passou os anos na vida de Caleb,
mas ele tomou posse da vitória dele. Aleluia. Tem Caleb aqui? Aleluia, tem. Tem promessa de pé para mim e para você. Pode passar tudo, mas tem promessa na minha vida e na tua vida. Então, meu irmão, não desista. Siga em frente. Aleluia. Cumprimento a amada igreja com a paz de Cristo Jesus. Maravilha. Glória. Vou deixar apenas uma introdutória que está no livro de Lucas, capítulo de número 7. Aleluias. Lucas, capítulo de número 7, a partir do versículo 11. Uma passagem muito conhecida, mas que Deus hoje quer falar de uma maneira, de uma forma diferente das que vocês já ouviram, que diz: e aconteceu o quê? No dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o a sua mãe. Aleluias. Livro de Lucas, capítulo 7, de 11 a 15, ele nos leva à cidade de Naim, aonde ali acontece dois encontros. Aleluias. Primeiro encontro, uma multidão seguindo Jesus, trazendo vida e esperança. Outro encontro, outra multidão acompanhando um funeral, carregando dor e morte. No centro dessa cena está uma viúva que perdeu o seu único filho. Naquela cultura, isso significava não apenas dor emocional, mas também desamparo social, financeiro e o futuro dela destruído. Mas quando Jesus entra na cidade, tudo muda. Podemos lembrar de nós. Eu, pastor Wilson, era uma pessoa. Fazia, acontecia. Mas Cristo Jesus ainda não tinha aparecido para o hoje pastor Wilson. Pastora Ana Lúcia, mesma coisa. Pastor Luiz Carlos, o amado irmão Paulo, que vai ministrar a palavra, diaconisa Maria Luísa. Quando nós deixamos Cristo Jesus entrar, Ele mudou e transformou as nossas vidas. Ei, você que está assistindo, que vai assistir esse vídeo, deixe Cristo Jesus entrar na tua vida.
Grandes coisas Ele vai fazer na tua vida. Ali, na cidade de Naim, Ele entrou. Foi ali, apenas tocou naquele esquife. E aquele que o povo dizia que estava morto, ressuscitou. Ei, tem muitos falando que você está morto. O homem fala que você morreu. Não serve para nada. Quem morre não serve mais para nada. Mas Jesus Cristo diz hoje para você: estou eu tocando no teu esquife. E você vive. Acredite, confie, que Ele vai fazer muito mais na tua vida. Venha para Cristo Jesus. Conheça-o em verdade, que você vai ver as maravilhas que Ele tem para você. Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração. As palmas adoram ao Senhor. Vamos adorar o Senhor. Seja o nome do Senhor. Aleluia. E o que nós estamos falando hoje aqui é de milagre, né? Ele faz. Imagina essa mulher. Já tinha enterrado o marido. E agora o filho morre. Que situação. A mesma coisa somos nós, né, Maria? Muitas das vezes, o diabo, ele trabalha na mente, trabalha falando, não vai acontecer mais nada, não. Isso aqui, já era. Aleluia, mas nada disso. Jesus chegou. E quando ele chega, alguma coisa acontece. Jesus chegou e falou: levanta, jovem, levanta. Aleluia, levanta. O Senhor está mandando dizer para mim e para você: levanta, levanta-se, põe de pé, porque Deus não fala com ninguém caído, só fala se alguém se pôr de pé para Ele poder lavar a Arábia. Sei que estás aqui, Senhor. Bota de novo, meu filho. Aleluia. Toma posse disso aí. Dessa palavra, desse louvor. Em nome de Jesus. Levanta-se, põe de pé. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou, pode ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é seu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim.
meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é seu, Senhor. Eu quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não permanece na tira, mas cantarei. Fiel a mim. Fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor. Aleluia. Eu sei que tu és fiel. Todas as tuas minhas necessidades, eu sei que a gente necessita. Pode ser cumprida, pode ser ouvida. Sim, Senhor. Para sempre és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereço, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Ele é fiel. Ele é fiel. Nós nem merecemos lá, Chubicandarábia, mas Ele é fiel. Aleluia, louvado seja o Espírito Santo. Glória.
Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Pai, eu preciso ouvir a voz de um amigo. E só Senhor, meu Pai, pode me ajudar. Eu errei outra vez, mas quero acertar. Pai, eu estou consciente de que não mereço ter outra chance de tentar um novo recomeço. Tu me conheces bem, sabes tudo de mim, nem preciso falar, só quero te escutar. Quem sabe? Quando tu falas comigo, o povo se acende. Quem mais fome me faz ser contente. Me dá uma nova unção, quero um negócio. Quando não falas comigo, o povo se acende. Quem mais fome me faz ser contente. Me fala que aqui eu quero só te ouvir. Me dá uma nova unção, quero um renovação. Aí eu confesso que não era assim que eu queria. Pai, eu tentei do meu jeito porque eu não entendia. Tu pensar que os meus planos não são os teus planos. Pai, eu me rendo diante da tua vontade. Me quebra minha massa e me faz um passe de verdade. Tu me conheces bem, sabes tudo de mim, nem preciso falar, só quero te escutar. Mas quando tu falas comigo, o povo se acende. E fala que aqui eu quero só te ouvir. Me dá uma nova unção, quero uma renovação. Quando tu falas comigo, o povo se acende. Quem mais pra mim me faz ser contente. Me fala que aqui eu quero só te ouvir. Me dá uma nova unção, quero renovação. Aleluia, glória a Deus, aplauda o Senhor, louvado seja Deus. Como que é, pastor? Me quebra, me renova, como é que é? Me quebra, me faz...
Fala, pastor, como é que é? Esqueceu. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Me quebra, Que me faz ser um novo crente. Ele cantou e não sabe. Aleluia. Louvado seja Deus. Sabe o que é isso? Me quebra. Me quebra, Jesus. Me quebra, Jesus. Me quebra aí, Jesus. Faz um novo crente. Me quebra, me conserta. Hã? Mas tem outra palavra dentro desse processo aí. Me quebra, renova, não sei, alguma coisa e me faz ser um novo crente. Tudo que a gente fala dentro do altar, a gente é provado. Me quebra. E o pastor está passando por um quebramento aí de Deus. Aí eu estou aqui falando com Deus, o Senhor fala assim, sabe? Não, me quebra, eu quero me quebra. Eu quero me quebra. Me quebra. A parte ele não sabe. Vem para cá, varão. Vamos estar orando para você, porque então, para ser quebrado, tem que suportar. Não. Mas tem um negócio de quebra aí. Mas não é isso não. Vem, varão, vem para cá. Vem, varão. Ser quebrado não é brincadeira, não. Mas ser quebrado na mão do olheiro, oh, que coisa linda, ser quebrado na mão de olheiro. Né? Eu cantei que tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Nem mereço. Não mereço nem levantar da cama, nem o ar que eu respiro. Labadaçai. Mas o Senhor todo o tempo é bom. Senhor, aqui está teu filho diante da tua vontade. Usa ele nesta noite, porque o Senhor já falaste aqui neste lugar. Senhor, usa mais o teu filho um pouquinho aqui para falar conosco, Senhor da glória. Senhor amado, vai jogando por terra os embaraços, tudo que não provém de ti, meu Senhor. Senhor amado, em nome de Jesus, Pai, eu entrego a vida dele nas tuas mãos. Pai amado, Pai querido, eu não sei como ele chegou aqui, mas o Senhor sabe. Então usa teu filho, em nome de Jesus. Amém. Glória. Glória a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Motivo de muita alegria estar aqui pela primeira vez. Obrigado, meus pastores, pelo convite. Muito obrigado. Quero agradecer a Deus por conhecer esta casa. Agradeço a Deus pela membresia do corpo de obreiros aqui desta casa. E para não ficar só nas minhas palavras, gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias comigo. 1 Samuel, capítulo de número 1. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 1. Aleluia. Louvado Senhor. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 1, versículo de número 3 em diante. Todos acharam? E vai dizer assim: subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano, para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ófines e Finéias, os dois filhos de Ile. Versículo de número 5. Porém, Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Versículo de número 7. E assim o fazia ele de ano em ano,
quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Versículo de número 11. E voltou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele fez atenção à sua boca. E versículo de número 20. E sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e teve um filho e chamou seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Glória a Deus. Essa passagem é muito conhecida, nós sabemos muito bem. E essa passagem ela vai falar sobre Ana, Eucana, Penina e os filhos e filhas de Penina. E essa passagem ela vai dar um despertar para a igreja. Que despertar este que essa palavra dá para a igreja? Sobre perseverar em meio às lutas, em meio às aflições, em meio às calúnias, em meio às afrontas, em meio às guerras, perseverar em oração. E isso que me chamou em Ana, porque a Bíblia vai dizer e vai relatar que de ano em ano, Eucana ia com a sua família adorar no templo em Siló. Já era costume daquela família. E a Bíblia diz e relata que Ana não tinha filhos porque o Senhor havia cerrado a sua madre. Mas Penina tinha filhos e filhas. E por ela ter filhos e filhas, ela a irritava a sua competidora, que ainda não tinha nenhum filhos, porque ela sabia que o Senhor havia cerrado a madre dela. E o que eu começo a entender aqui nesse texto é que tem alguém de ano em ano subindo ao templo para adorar ao Senhor e para obter resposta da parte do Senhor sobre aquilo que ela tem buscado, e tem alguém caluniando ela, confrontando ela, fazendo com que ela venha parar de buscar o Senhor e venha parar de pedir aquilo que a alma dela necessita, que era gerar um filho. Eu começo a entender esse texto e fiquei muito agraciado, porque mediante a tudo aquilo que ela estava passando, a Bíblia vai dizer que vai chegar um momento que ela está amargurada de espírito, mas ela está no templo. Mesmo ela estando amargurada de espírito, ela foi ao templo adorar ao Senhor. Porque ela não deixou tudo aquilo que ela estava passando, tudo aquilo que ela estava vivenciando, parar a adoração dela ao Senhor. Ela não deixou tudo aquilo que ela estava passando roubar a adoração dela ao Senhor. Ela sabia que havia um motivo que Deus havia cerrado a sua madre. E eu havia notado que Deus, ele não quer que Ana gere igual Penina gerou. Como assim? A Penina gerou filhos e filhas, mas a Bíblia não relata e nem menciona o nome dos filhos e das filhas de Penina. Então, Penina gerou 10 filhos, porém nenhum dos 10 filhos
a Bíblia faz menção do nome deles sequer. E quando eu comecei a analisar esse ponto, eu comecei a entender que muitas das vezes Deus vai permitir algumas coisas se fecharem na nossa vida só para que a gente não venha gerar igual o nosso competidor ou igual a nossa competidora. O que adianta ter quantidade e não ter nome, não ter caráter e não ter vida com Deus? Eu pude entender aqui que Deus havia cerrado a madre de Ana para que ela pudesse gerar uma promessa. E essa promessa era Samuel. E Samuel foi um juiz, profeta e sacerdote. Então ele não foi qualquer pessoa. Ele foi uma pessoa importante para a nação de Israel. Ele foi uma pessoa muito importante ao povo do Senhor. Então, Deus ele não queria que Ana gerasse igual a sua competidora. Então ele teve que cerrar a madre de Ana e começar a preparar Ana para aquilo que o Senhor já havia preparado sobre a vida dela. Só que para isso, o Senhor tinha que tratar o coração de Ana. Para isso, o Senhor tinha que tratar o caráter de Ana. Para isso, o Senhor tinha que tratar a maturidade de Ana. Porque se o Senhor não cerrar a madre de Ana, Ana iria gerar igual a sua competidora. Ia ficar uma competição. Eu tenho filho, mas eu também tenho filho. Mas a Bíblia não ia mencionar nenhum nome dos filhos dela. Então, o que eu entendo aqui é que Deus ele não quer que você compete com aquela pessoa que te persegue tanto, te calunia tanto. Deus ele quer que você entenda que ele fechou por um propósito. Qual propósito é ele? Qual propósito é esse? Uma promessa. Deus ele quer que aquilo que ele está gerando dentro de você não venha ficar somente em um lugar. Ele quer que venha impactar em outros lugares. Ele quer que venha ser soprado a promessa. Ele quer que ele seja soprado tudo aquilo que ele está para fazer sobre a sua vida. Mas para isso, antes de Deus lhe dar aquilo que a tua alma tem tanto esperado, ele primeiro vai te tratar mediante a esse cenário que você está passando. Eu pude entender que de ano em ano, Ana subia, e de ano em ano era essa perseguição. Você vai adorar o Deus que encerrou a sua madre? Eu posso começar a analisar o comportamento e a atitude de Ana. Eu vou. Você vai adorar aquele Deus que de ano em ano você busca e ele o te deixa sem resposta? Vou. Você vai adorar a Deus sabendo que foi o próprio Deus que cerrou a sua madre? Eu vou. Mediante a tudo isso, ela não deixava de buscar ao Senhor. Mediante a tudo isso, ela não deixava de adorar ao Senhor. Sabendo que aquilo que Penina fazia por ela, feria muito ela. Sabendo que tudo aquilo que Penina falava contra Ana, frustrava a Ana. Fazendo com que ela viesse parar de buscar ao Senhor. Fizesse que com ela parasse de acreditar que um dia ela poderia gerar. Só que ela continua buscando ao Senhor, mediante as aflições. E ela chega no templo amargurada de espírito. E a Bíblia menciona e começa a relatar que ela começa a orar. Só que dos lábios dela não sai som nenhum. Só que mesmo não saindo som nenhum, ela do sacerdote Eli. O que eu pude entender aqui é que mediante aquela toda a tristeza, toda a amargura, ela conseguiu mesmo assim chamar a atenção do sacerdote. O que dá a entender aqui nesse texto nesse verso é o seguinte, que mediante
a tudo aquilo que você está passando. Você até entra no templo, tenta entregar o seu melhor ao Senhor, tenta entregar a melhor adoração, tenta orar, tenta se entregar mais e mais e não consegue. Mas mesmo assim, você nesse estado, com estas atitudes, você conseguiu chamar a atenção do seu mestre. E ele está aqui para te responder. O que você vai gerar o seu milagre. Só que há um tempo de espera. E muitas das vezes o crente não quer esperar esse tempo. E quer tentar passar à frente daquilo que Deus já havia projetado e preparado para as nossas vidas. Por quê? Porque dói muito esperar. E quanto mais o tempo passa, parece que nunca vai chegar aquilo que o Senhor já havia falado. Oh, meu Deus! E quanto mais o tempo passa, mais a guerra aumenta, mais a aflição chega, mais a tristeza começa a tomar conta daquilo que não é para tomar conta do teu coração. E o salmista vai dizer, no Salmos 42, por que está abatida a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 7, o apóstolo Pedro vai dizer assim, e lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. A promessa ainda não chegou, o milagre ainda não chegou, mas Deus tem cuidado mesmo assim de ti. Não é só porque a promessa e o milagre não chegou, porque o Senhor não está contigo. Não, há tudo um momento, há tudo uma espera. Eu me lembro muito bem de uma passagem que vai relatar que Jesus está na polpa, dormindo no barco, e seus discípulos estão com eles no barco. E Jesus se retirou no meio deles e foi dormir na polpa do barco. E quando Jesus se retirou no meio deles, foi dormir na polpa do barco, surgiu um grande vento, uma grande tempestade. E as ondas do mar começaram a ficar bravas demais, a ponto de entrar naquele barco. E os discípulos começaram a se atemerar. E eles foram lá e chamaram o mestre. Mestre, não te importa que pereçamos? E o mestre olha para eles e vai dizer sobre a fé deles. E vai dizer assim, por que são tão tímidos? Ainda não tendes fé? O que dá a entender naquela passagem que eu acabei de dizer, dos discípulos e Jesus no barco, o que dá a entender é que Jesus só se retirou por um tempo do meio deles. E a tempestade chegou, o mar começou a movimentar o barco a ponto das águas entrarem no barco. Mas uma pergunta que não quer calar: Jesus também não está no barco? Por que temer? E eles ficaram desesperados, porque eles olharam, o mestre está dormindo, mas o mestre também não está no barco. Tu acharia mesmo que Jesus estando no barco, ele vai permitir vocês perecer, ele estando com vocês no barco? Glória a Deus. E Jesus estava provando-lhes a fé. Como a pastora havia dito, porque vai ter momentos que Jesus vai se retirar em questão de fala. Vai ter momentos que você vai conversar com Deus e Deus não vai te responder. Mas não é só porque Deus não vai te responder, quer dizer que Ele não está te ouvindo. Não é só porque Deus não vai te responder, quer dizer que Ele não está cuidando da tua casa, da tua família, dos teus sonhos e projetos. Não é só porque Ele não está te respondendo ainda, quer dizer que Ele não está cuidando do teu ministério. Porque se não tivesse cuidado, você não estaria aqui hoje para adorar e glorificar o nome do Senhor.
Só que Jesus estava provando a fé daqueles discípulos. Como é que eles vão se comportar quando eu ficar ausente de perto deles? O que eles vão fazer? Como é que eles vão pedir socorro? Aonde eles vão recorrer? Eu quero ver como que eles vão se comportar mediante ao cenário que chegou até eles. Eu quero ver como é que eles vão exercer essa fé quando o cenário bater na porta da casa deles. E Jesus permitiu isso acontecer para saber como é que os seus discípulos se comportariam mediante o cenário que havia chegado até a eles. E na vida de Ana, eu pude entender que Ana me deixou um entendimento muito maravilhado, porque mediante a toda aquela humilhação que a sua competidora fazia com ela não deixou de buscar ao Senhor, não deixou de glorificar ao Senhor, não deixou de adorar ao Senhor. E ela ia de ano em ano, e aquela humilhação ela carregava, aquela afronta ela carregava, e quando ela chegava no tempo, ela se derramava, querendo gerar o milagre dela. E ela decidiu fazer um voto ao Senhor, porque ela conseguiu entender que já que foi o Senhor que cerrou a minha madre, então tem um propósito nisso. Já que tem um propósito, eu vou fazer um voto com Deus, porque eu só quero gerar, eu só quero ter uma sensação de ter um filho, de ser uma mãe. Então o que ela vai fazer? O meu sonho é gerar, mas Deus tem um propósito na minha vida. Se Ele fechou, então vamos fazer o seguinte: Senhor, se o Senhor me deres um filho varão, eu depositarei ele por todos os dias da vida dele na tua casa, para te servir. E ao fazer isso, a Bíblia diz e relata que ele olha para ela e pensa que ela está embriagada, e ela começa a dizer: não, meu Senhor, a tua serva está amargurada de espírito. E ela começa a falar tudo para o sacerdote, tudo aquilo que ela estava passando, tudo aquilo que estava acontecendo com ela naquele exato momento. E ele libera uma palavra para ela, e ela se agarra àquela palavra e volta para a mesa onde estava Eucana, Penina, os filhos de Penina. E a Bíblia vai dizer no verso de número 20: e sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Ela conseguiu fazer o que ela tanto queria, chamar a atenção do mestre. E ela fez um voto ao Senhor, e esse voto era de gerar um filho varão. E o Senhor concebeu a Ana esta petição. E o que eu pude entender aqui é que Ana nos dá um exemplo muito claro e muito valioso de nos guardarmos e passarmos para outras pessoas. O que é? Ela deixou um legado. E qual foi o legado de Ana? Perseverando em oração. É difícil perseverar. Não é impossível, mas também não é fácil. É difícil. Não é para qualquer um. É só para quem está disposto a ver Deus fazendo, mesmo que o cenário mostra que é impossível acontecer na sua vida. E eu vim com essa palavra simples, humilde e edificante. Se a vitória não vem e parece
que não vem. Tem um louvor que é assim: espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem e faz o milagre. Muitas das vezes nós chegamos na casa do Senhor de tamanha guerra, tamanha aflição, e nós ficamos com peso nas nossas costas. Ficamos desanimados, querendo largar a mão do arado, porque nós sabemos que não é para qualquer um. Fazer a obra do Senhor não é fácil, e não é qualquer um que suporta colocar a mão no arado e continuar com a mão no arado, mesmo sabendo que vai ter momentos que a tendência é piorar. Mas uma palavra que Jesus vai dizer, que vai ser desse jeito: vinde a mim, todos aqueles que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Por quê? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus dizendo isso, eu pude entender e perceber que ele notou que vai ter momentos que nós vamos cansar, vai ter momentos que nós vamos desanimar por conta do fardo que é pesado. Mas quando chega nesses momentos, é o momento que Jesus nos olha e vem e diz para nós: vem, meu filho, que eu vou trocar esse fardo pesado e vou te dar um que é leve. Vem, minha filha, eu sei que você está cansada, mas eu vou te renovar. Eu vou te dar ânimo, eu vou te deixar robusta novamente, para que você possa dar continuidade e para que você possa se manter firme e constante na minha presença. Vai ter momentos que a circunstância bate, vai fazer com que você venha olhar para trás. Mas Jesus, ele vai dizer que aquele que perseverar até o fim, esse dar-te-ei a coroa da vida eterna. Nós sabemos que estamos nos últimos dias e Jesus está vindo para buscar a sua igreja remida e lavada pelo sangue do Cordeiro. E sabemos muito bem que nesses últimos dias tem se levantado falsos profetas, falsos ensinadores, falsos doutores, liberando falsas profecias, enganando muitos o povo, enganando os crentes, né? A Bíblia vai dizer e vai relatar que muitos dos escolhidos podem ser enganados. Então, o que eu deixo para os irmãos é: não se distraia. Por quê? Porque o alvo é o céu. Não se distraia com as coisas desta vida, porque o alvo é o céu. E parando para analisar e entender tudo aquilo que o Senhor está dando continuidade aqui hoje, é que tem momentos que nós ficamos tão agarrados, né, com as coisas das nossas vidas, trabalho, família, casa, né, sonhos, e esquecer muitas das vezes a prioridade, que é o Senhor. E isso me faz lembrar de uma passagem em 1 Samuel, capítulo 9, versículo de número 1, vai dizer que as jumentas de Quis se perderam. E Quis fala para o seu filho Saul e o moço procurar as jumentas que haviam se perdido. E começa a procurar as jumentas que haviam se perdido. E a Bíblia relata que eles passam 3 dias procurando aquilo que havia se perdido no meio deles. Só que, analisando o texto, Deus havia permitido que as jumentas se perdessem para que Saul fosse em direção a Samuel dizer aquilo que o céu já havia preparado para a vida dele. O que eu pude entender é que vai ter momentos que Deus vai permitir algumas coisas
apertar para que a gente venha se aproximar mais da presença do Senhor. Vai ter momentos que Deus vai permitir a guerra aumentar para que nós venhamos voltar a orar como nós orávamos antes. Aquela oração fervorosa que não tinha tempo para acabar e você dizia, eu só vou sair daqui quando o Senhor me responder. Vai ter momentos que Deus vai permitir algumas coisas apertar na nossa vida para que nós voltamos a se consagrar mais ao Senhor, se dedicar mais ao Senhor. Mas isso, eu pude entender que aquela perda das jumentas era uma perda momentânea. Era só para Saul poder enxergar que aquilo que ele estava procurando na terra, o céu já tinha algo maior do que aquilo que ele estava procurando na terra. Só que para que ele pudesse entender que o céu tinha algo maior do que aquilo que ele procura na terra, ele tinha que perder momentaneamente aquilo que ele estava tão agarrado para que ele pudesse enxergar aquilo que o céu já havia preparado para a vida dele. Que os irmãos possam ficar com essa passagem. Resumindo, independente do cenário que você está passando, independente da circunstância que você está vivendo, persevera em oração, porque você ainda vai gerar o seu milagre. E assim eu agradeço minha rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja Deus. Tomo posse